apressadamente para o culto. A primeira coisa que eles faziam era ajoelhar e orar. Uns oravam em alta voz, outros oravam em voz mais baixa. Continuavam a chegar homens e mulheres, cada um deles com rostos brilhantes e gozo no coração, ardendo de zelo pelas coisas de Deus. Ninguém ficava sentado conversando, ninguém. Todos oravam ao Senhor. O pastor Bonavidio iniciava com um cântico de um hino e todos cantavam e se levantavam para cantar e anunciava o número de outro hino e todos cantavam. Uma senhora loira se levantava e pegava um pequeno órgão, um outro um violino, e começavam a tocar, e começavam um outro com trombone, e assim se reuniam Frida Vingre, Paulo Leivas Macalão, Gunnar Vingre e o irmão Paulino. Aleluia. Tão perto, não é a história de vocês? Olha só, após o hino, o pastor dava oportunidade para os irmãos testificarem. Os assistentes recebiam a palavra como manifestação de júbilo. Após o testemunho, a irmã Frida Vingre abria um livro que tinha ela e Daniel Pérez, cheios do Espírito Santo, cantavam e os crentes e visitantes eram comovidos. Naquele ambiente humilde, porém santificado, aleluia, o pastor abria a Bíblia para ler 2 versículos e olhava para o alto, pregava a palavra, cada palavra que pronunciava era como se fosse uma flecha, bem dirigida aos corações dos ouvintes. Glória a teu nome. E os visitantes davam glória a Deus. E os pecadores recebiam a Jesus como Salvador. E a igreja acompanhava com glórias a Deus e aleluia por todos os lugares. Ao final, o pastor dizia: glória a Deus pelos que foram salvos, curados, batizados no Espírito Santo. Chamava os irmãos para cantar mais um hino e dava a bênção apostólica. Deixa eu chorar. Nós estamos aqui, meus amigos. Nós somos mais do que 400 desse lugar, meus irmãos. Nós temos autoridades aqui conosco, nós temos homens e mulheres, hoje muitos famosos aqui dentro, pessoas que cantam, mas nós somos a mesma igreja. Nós somos o mesmo povo. E está mais do que claro que nós estamos com fome e com sede de continuar vivendo o poder do Pentecoste, que vivia nossos irmãos naquele tempo, com muito mais expressão até do que todos nós, do que todos eles naquele tempo. Há um verso da Bíblia que eu quero deixar com vocês, não vou me alongar. Esse verso eu estava lembrando hoje, eu tenho lá em casa, não trouxe um livrinho que está se dissolvendo, que era de sermões de um pastor dessa igreja, o pastor Neves Nelson. O filho dele vive conosco ainda lá, e ele me deu. Eu fui abrindo esse livrinho de sermões, um verdadeiro tesouro, que eu nem mexo muito para não ser tentado de copiar demais, e também porque está se esfacelando. Mas o primeiro, quando eu abri, que eu vi, foi Igreja sem ruga e sem mágoa. E o texto é esse que eu quero deixar com vocês, ecoando a voz de um pastor dessa igreja. Efésios capítulo 5, e o verso de número 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Repita comigo, leia esse texto. Vamos juntos. 1, 2, 3. Para apresentar a si mesmo
Bíblia para todos nós e o desafio de um dos pioneiros. Eu lembro de vários pastores que por aqui passaram. Eu era muito jovem, estudava no seminário, e muito jovem, nós viemos aqui no Rio de Janeiro, no coral do Impacto, para cantar. Naquela época, eu, caboclo, lá do meio da mata, não conhecia nada do sul do Brasil, nada mesmo, índiozinho daquele, mas cantava no coral do seminário. E nós viemos no Rio de Janeiro, e nós cantamos aqui em São Cristóvão, nós cantamos da igreja de Madureira, nós cantamos da igreja de Cordovil. E um dia me disseram assim: nós vamos fazer uma visita ao pastor da igreja de São Cristóvão. Quando disseram isso, eu arregalei os olhos desse tamanho. Naquela época, o pastor aqui nessa igreja, o pastor Túlio Barros Ferreira, ele era presidente da Convenção Geral, ele foi presidente 5 vezes da Convenção Geral. E eu, um rapazinho de 16 anos, 17 anos, e nós viemos e entramos aí nessa porta, e disseram assim: vamos até o gabinete do pastor. Eu literalmente temido, fiquei receoso. Presidente da convenção, pastor daqui da igreja. E nós entramos no gabinete do pastor Túlio. Quando nós entramos no gabinete do pastor Túlio, naquele tempo existia, ainda hoje às vezes existe, todo pastor da sua carteira de trabalho, na sua mesa de trabalho, colocava o nome e o título dele, lembra? Colocava assim na frente: pastor fulano, hoje está mais em desuso. E eu entrei e disse assim: puxa, esse homem é um homem do outro mundo. E eu olhei sobre a mesa dele. Na mesa dele estava um cubo assim, feito de madeira, um pedaço de madeira maciça. Não sei se alguns aqui lembram. E eu olhei, me chamou a atenção. E quando eu olhei para aquilo, estava pastor Túlio Barros Ferreira, servo de Jesus e servo da igreja. Servo de Jesus e servo da igreja. Meus amigos, aquilo definiu o meu pastorado. Eu estava estudando no seminário, pensando em tantas coisas. Quando eu vi aquilo, eu conto isso em qualquer reunião de pastor. Porque naquele momento, eu fui formatado, dizendo: eu sou chamado para ser servo de Jesus e servo da igreja. Eu tenho que agradar ao Senhor, eu tenho que ser útil ao povo de Deus, servo da igreja. Eu fiz uma cabeça que eu tenho guardado lá em Belém do Pará, para eu não me esquecer as lições da história desses homens todos. E nesse caso de Neves Nelson, lendo lá, eu fiquei curioso, porque isso foi nos anos aí, nos idos de 1930, 1940, está lá a data que ele fez essa mensagem. E eu fiquei pensando: o que ele tem a dizer? Uma igreja sem mácula e sem ruga, uma igreja gloriosa. E mais ou menos o que ele diz é aquilo que hoje eu senti para terminar a minha mensagem. Diz a palavra: Jesus deu-se a si mesmo para apresentar a si mesmo a sua igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Diga comigo: gloriosa, sem mácula e sem ruga. E eu estou hoje aqui no culto de 99 anos, dizendo para mim mesmo, porque o primeiro ouvido perto da tua boca é o meu, para ouvir. E eu não tenho direito de falar para ninguém sem antes eu próprio ouvir e eu próprio levar a sério. Senão não funciona para vocês. Nesses 99 anos, nesse começo de arrancada, nesse começo de jornada da igreja do Senhor Jesus aqui no Rio de Janeiro, o que é que Jesus está esperando e o que é que Ele pede de cada um de nós? Que a gente celebre 99, celebre 100 anos com uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga. O que seria uma igreja gloriosa? Nós já tivemos aqui um sinal disso logo no começo. A gente quase não se segurava sentado, mas não sabíamos o que fazer. Tanta glória nesse lugar. Esse lugar voltou a viver os melhores momentos de referência que existiam no Brasil. Todos os grandes
congressos de jovem, há grandes conferências. Isso aqui era tido como um lugar que era um verdadeiro fogo de Deus. Igreja gloriosa, igreja fervorosa, igreja cheia do Espírito de Deus, igreja que brilha com o brilho de Jesus. E eu quero saber quantos de vocês aqui querem continuar. 99 chegou e passou, e agora o centenário. Vamos marchar para o centenário cheio de glória. Vamos marchar para o centenário dizendo: Jesus, conta comigo, sou frágil, mas a tua glória habita em mim, Senhor Deus. Sou um crente cheio da tua graça, sou um crente que não é perfeito, mas a tua glória não vai sair da minha vida. Que coisa maravilhosa. Deixa a glória de Deus brilhar na sua vida, deixa a glória de Deus brilhar no seu coração, deixa a glória de Deus brilhar no seu ministério, deixa essa glória de Deus para quando a gente chegar lá, o nosso Senhor dizer assim: servo bom e fiel, serva boa e fiel, vou abençoar o centenário, porque a igreja está como eu desejei, eu morri para ter uma igreja gloriosa. Você pode dizer várias outras coisas que sejam a igreja gloriosa. Uma igreja fervorosa, uma igreja cheia da graça de Deus. Hoje nós andamos aí pela rua. Eu senti uma alegria muito grande. Foi profético que nós fizemos. Nós retomamos a rua. Os carros pararam. Nós pousamos para tirar uma foto aqui imensa com vocês aparecendo aí. Gente falando em línguas estranhas. Gente falando das glórias de Deus. Gente cheia da graça do Senhor Jesus. Nós vamos andar muito ainda por esse Rio de Janeiro, porque a Bíblia diz: onde a planta do nosso pé, pega o seu bairro e começa a preparar ele para o centenário, faça passeada no bairro. Nós estamos rumo ao centenário. E se alguém perguntar por quê? Porque a glória de Deus está na igreja que você é líder e que você é pastor. Segunda qualidade: sem mácula. Mácula quer dizer mancha. Existe até uma ilustração que as pessoas perguntam muitas vezes: como são os seres humanos? Pega uma cartolina toda branca e bota um pinguinho de uma tinta vermelha ou preta e pergunta para qualquer pessoa assim: o que você está vendo? Ninguém fala que está vendo uma cartolina grande, diz: estou vendo uma manchinha preta. E o Senhor disse: sem mancha. Há uns 2 semanas antes de vir para cá, eu fui com a Rebeca, umas 2 semanas, nós fomos num dermatologista. A Rebeca olhou para a doutora, para a Rebeca, branquinha como ela é, examinou a pele dela, procurando achar algum tipo de mancha, e eu, caboclo, pegado sol há muito tempo, ela olhou tudo, disse assim: sua pele está pior do que da sua esposa. Eu esperava que ela tivesse algum tipo de problema, mas eu disse: só tem que ter muito cuidado, porque tem uma manchinha aqui que pode se desenvolver para câncer de pele. E câncer de pele, se não tiver cuidado, é muito grave. Deve ter um doutor por aqui. Eu até nem sabia que era tão grave assim. É só uma manchinha. Essa manchinha pode se desenvolver por um câncer de pele. E conversando com ela, ela disse: o senhor sabe, mas a pele é o maior órgão que existe no corpo humano. A gente olha o coração, a gente olha o pulmão, a gente olha outras coisas, e a gente se preocupa com o câncer só interno. O câncer na pele, ele é perigoso porque a pele é chamado órgão, é um órgão como se fosse o coração. E ele está em todo o corpo, portanto o poder de disseminação dele é muito rápido e é muito grave. Eu disse: mas doutora, eu até que sou cuidado, se eu tiver essa mancha, tiver que ser câncer, porque eu pego sol, eu gosto um pouquinho de sol. Você disse que a gente tem que pegar sol para vitamina D, como é que agora você quer dizer que eu não posso pegar sol? Aí eu disse: pastor, não são todas as manchas, o senhor tem várias manchas, tem uma só aqui que eu vou observar. E ele mostrou para minha esposa que mancha é essa. E eu fiquei pensando: nós não somos perfeitos, e a Bíblia não está dizendo que nós somos perfeitos. E a Bíblia não está dizendo isso, ela está dizendo que a sua igreja não pode desenvolver máculas e manchas que ameacem a sua vida, que matem o seu vigor, que ameacem a sua existência, que faça a igreja parar de ser aquilo
E o Senhor disse assim: sejam gloriosos, mas olhe, sem mancha. Mancha que puxa para trás, mancha da frieza espiritual, mancha do descuido, mancha do desinteresse para com o pecador, do desinteresse para com as coisas, mancha que vai levar à morte. A igreja não pode. A igreja tem que ter cuidado. A igreja tem que olhar para que ela possa continuar sendo uma igreja cheia de vitalidade, cheia de saúde, cheia da graça do Senhor Jesus. Uma igreja que tem pelo menos um pilar do amor à Bíblia Sagrada e segue a Bíblia Sagrada. Uma igreja que ora ao Senhor Jesus. Uma igreja que ama os pecadores para ganhá-lo. Eu digo com toda a convicção na igreja em Belém, porque às vezes nós temos muita teologia, mas nós temos pouca vida prática. Eu digo assim: quem tem apetite pela Bíblia, pela leitura e pela Bíblia, quem é faminto pela oração, e quem tem fome para fazer a obra de Deus, o serviço de Deus, a obra missionária, alcançar as pessoas, esse é um sinal de boa saúde de uma igreja.